Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala pessoal, tudo bem aí? Mais uma edição do Franguinho Sem Censura, que apesar do nome de culinária, é sobre futebol, esportes em geral que a gente fala e outros assuntos também, né? E você pode ajudar a gente fazendo a sua inscrição, acionando aí o sininho, fazendo uma lista, botando na sua lista de transmissão do WhatsApp para ajudar a gente na divulgação. Hoje, olha aí quem está com a gente. A gente tem o Luiz Quartarolo, Luigi, o Ailton Amalfi e a nossa Marcinha Pereira, diretamente de Buenos Aires, querida. Bom, e a gente abre o programa de hoje falando dos jogadores carismáticos, né? São vários jogadores carismáticos ao longo da história do futebol. Vamos começar? Gente, a gente teve essa ideia aqui, para quem está assistindo o Franguinho, a partir da música do Segovinha que criaram, que o Segovinha vai driblar mais um, toma cuidado com o Segovinha. E aí a gente falou, mas que jogador carismático, ele entra sempre no segundo tempo, a torcida adora, a torcida adversária adora o cara, ele é uma simpatia e joga muita bola. Então o Segovinha é um dos carismáticos, né, que a gente tem ao longo da história. Eu queria perguntar para vocês se o Segovinha é carismático e quais são os jogadores ao longo da história que são carismáticos. Olha, eu vou começar aqui. Eu me lembro. Desculpe, que a torcida, além de ser carismático, a torcida adora. Todas as torcidas adoram. Então, eu acho, Amalfi, que até por uma questão de geração, né? O Dadá Maravilha foi o primeiro cara assim, que surgiu para mim, de olhar e ficar parado, olhando. Pô, que cara engraçado. Tudo que ele falava, às vezes não tinha a menor importância, mas você ficava parado, olhando assim, né? Aí depois vem Birubiru, do Corinthians, vem o Vampeta, que a gente estava falando aqui antes, tem um monte, né? Tem um monte de contador de história. O Luiz tinha lembrado do Juninho, acho que foi o Juninho Fonseca que você lembrou, né? Isso, zagueiro. E eu acho engraçado, porque o cara que, ao longo da minha vida, que eu vi, de jogador de futebol, que eu falei, nossa, ficava parado, ficava em silêncio, até meio assim, tímido, foi o Pelé, naturalmente. O Pelé, onde eu entrava, ficava silêncio, né? E um outro que eu tive o privilégio de entrevistar, só eu e ele, 1 hora de entrevista, foi o Franz Beckenbauer, que era um cara que você falava, meu Deus do céu, e super educado, falando. Na época, eu lembro que ele criticou a seleção da Holanda de 74, dizendo que eles eram arrogantes, mas mesmo essa crítica ele fez com elegância, quer dizer, era uma coisa que você fala, pô, mas que cara elegante, que delícia conversar com esse cara, mesmo que você não concordasse com várias coisas que ele dissesse. Mas, então, ao longo da história, acho que tem esses personagens. E só para finalizar, eu acho que o Daverson, atualmente, a Mal falou do Segovinha, mas acho que o Daverson é o cara que tem desempenhado esse papel com mais, vamos dizer, com mais na plenitude, vai, porque ele faz aquela presepada, às vezes eu fico meio assim, pô, ele está exagerando, tal, toma um chapéu e aí cumprimenta o cara, isso é engraçado. Agora, se ele devolver alegria, ajudar a devolver alegria ao futebol que a gente está precisando, maravilhoso, vou bater sempre palmas para ele, mas às vezes eu fico meio assim com ele. Sobre o Davidson, né, Márcia? Eu devia deixar você falar, né? Ladies first. Não, vai nessa, quarta. Estou seguindo aqui o quadro que o Toné falou, siga o quadro. Então, o reloginho. O Daverson. Eu defendi o Daverson no Palmeiras, não pela bola que ele joga, que ele não é um grande jogador, mas é um grande finalizador em alguns momentos. Ele perde gol e faz gol, como tantos outros aí. Mas eu falava assim, eu prefiro o Daverson desse jeito do que o Lucas Lima dormindo. Porque o outro é bonzinho, vai na missa, reza antes de entrar em campo. O Daverson não. O Daverson é expansivo, é espontâneo e por isso também erra, né? Exagera. Mas, olha, é um jogador que chama atenção. E tem chamado agora. Muito do que o Cuiabá tem aparecido é por causa do Daverson. E tem outro jogador que eu vou citar aqui. Eu não gosto algumas vezes da postura dele, mas ele era também muito carismático, vamos dizer assim. O Edilson, né? O Edilson era um cara que mexia com tudo. E hoje o Vinícius Júnior, né? Não podemos esquecer, né? Que ele mexe realmente, não só por forma como carisma, mas também pela forma de atuar, né? E tem uma história do Beckenbauer, que não é história, acho que o Toné lembra, que o Toné, né, trabalhou tanto tempo na Globo. Teve uma vez que teve um jogo da Alemanha, ele era o técnico, aí a postura dele era um cara bonito, de classe, né?
Eu de terno continuo sendo um pedreiro de terno, com todo respeito ao pedreiro, né? Que é isso, O Beckenbauer nu parece que está de terno, né? Porque o cara tem classe, né? E o Galvão Bueno falava assim: olha só, olha que cavalheiro que é o Beckenbauer, braços cruzados, não fala com o árbitro, não xinga ninguém e jogou bola como ninguém. Esse é o cara que a gente deve imitar. Quando ele terminou essa frase, o Beckenbauer olha do lado, a câmera filmando, e dá uma bela catarrada. Ele também é humano. Mas isso à parte, até porque quem nunca deu uma catarrada na vida, não é, Márcia? especialmente no campo de futebol. Gente, que história incrível, maravilhoso, quarta. Bom, eu concordo com o Elinho que o Dadá é inesquecível, porque ele tinha esse dom. Ele nasceu com carisma, né? Ele já devia ser carismático desde o zigoto. Ai, mas assim, o que eu reparo é que antigamente, parece meio uma coisa datada falar antigamente, mas né? Os atacantes tinham realmente um carisma, além de jogarem bem, e aí as atenções vão todas ali para eles, porque o cara geralmente é o cara que mais faz gol. Então, assim, o Zico era um cara carismático, né? Os grandes atacantes tinham um carisma. Não sei se o Garrincha. Raí, assim, ele é que o Raí também tinha uma elegância, um trotar, assim, mas não. Ele tinha um carisma porque ele é um cara, era isso, um cara educado, que tratava bem os companheiros, a torcida e tal. Mas hoje em dia, por exemplo, o Gabigol, eu não acho ele carismático. Eu acho zero carisma. E ele é um atacante do time dele, né? Agora, eu concordo total. Bom, falar de Segovinha, desculpa, para mim é um CEP da Espanha, assunto Glória Pires, X, não sei o que. Boa. Desculpa aí, galera do Botafogo Lito, sorry. Love você, continuo love você, mas não sei quem é, vou prestar atenção. Eu achei. Quem? Hã? Quem? O Segovinha famoso quem? quem? Agora, para mim, na atualidade, o jogador em atividade que eu acho que é o mais carismático que tem em atividade é o Vini Júnior. Porque é isso, é um garoto que joga muito, que tem uma carga de cobrança e outras coisas que a gente já sabe, e não perde, né? A leveza, a alegria, e é isso que eu acho que é o carisma, né? Dele. Eu acho que o mais carismático atualmente é o Vini Júnior. Eu sou Team Vini Júnior ad eterno. Para ser carismático, não precisa ser aquele craque de bola, né? Mas falando, o Segovinha não é um craque de bola. Esquecemos de falar aqui, não sei, o Birubiru era muito carismático com a torcida do Corinthians. E não era o craque do time, né? A torcida adorava o Birubiru, mais até às vezes que o Sócrates, porque se identificava com o Birubiru pelo carisma, ele era um ótimo jogador, e porque ele era o nordestino que deu certo, como a torcida gostava do Zé Maria também, né? Que era o negro que venceu. Então, ela se identificava. O Cerezo também, acho que o Quartarolo que falou, era um outro cara carismático, né? Que maravilhoso. Ele era filho de palhaço e jogava aquela bola, né? Que bola que jogava o Cerezo. Então, tava no sangue, né, o Amalfi, filho de palhaço. O Luiz Pereira também era um cara engraçado. Quem? O Luiz Pereira. Sim. E que bola que jogava, hein? Que bola. E o Rivelino uma vez deu um elástico num companheiro dele e a bola foi para a área e o cara fez o gol. E o Luiz Pereira morrendo de rir, porque o cara tomou o elástico do Rivelino. E era do time dele, né? Mas esse era o Luiz Pereira, era assim, um cara expansivo, ria fácil, né? E tem aqueles que não são tão carismáticos, mas têm frases certas, né? O Cruyff, o Riquelme. Um dia eu perguntei para ele, esse Carlos Bianchi aí é bom mesmo? Eu falei assim, mais largo que treinador. Né? Ele tinha essas coisas, então muito legal, né? Outra coisa que o Riquelme falou, que para nós, né, para nossa geração, é muito bom, né? Experiência não se improvisa. O Cruyff falou uma boa do Romário, né? Que também, esse tinha carisma. Esse também, né? Romário. Esse também. Ele falou assim, e o Romário? Olha, ele corre menos que o juiz. Só que ele faz 3 gols por jogo. Olha que maravilhosa essa história, gente.
Não, Bom, e o Franguinho agora fica sério, porque a gente vai discutir sobre a morte da torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, de apenas 23 anos, ocorrida no último sábado, no jogo entre Palmeiras e Flamengo, realizado aqui em São Paulo. É um assunto daqueles, né? Mas a gente tem que falar. Bom, gente, essa história que aconteceu aí no fim de semana, horrorosa, né? Terrível. Eu acho que nem é falar da Gabriela, é falar da situação que levou à morte da Gabriela, né? Que é essa coisa essa agressividade, gente, que é isso? O futebol brasileiro virou Ucrânia versus Rússia, é isso, né? Porque parece. Os caras não vão lá torcer, como diz aqui na Argentina, inchar pelo clube. Eles vão para brigar, porque eles já vão com essa predisposição para brigar, e aí acontece isso que aconteceu, coisa horrível. Eu fico assim, com dó da família dela, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, você que é pai, mãe, eu sei que é difícil controlar os moleques, eu sei, eu tenho filha, mas não dá para falar, gente, para que fazer isso? Para que ir lá para brigar com o outro cara? É só um adversário, não é nem adversário, é um cara que torce para o time que está jogando contra o seu. Para que ficar brigando? Agora, eu acho que o grande tema dessa história da morte da Gabriela são as organizadas. Organizadas, que são, a maioria delas é bancada pelos clubes, então o clube também tem uma participação de culpa aí, só que, né, é um vespeiro essa história, ninguém quer mexer nisso, e aí quantas Gabrielas terão que morrer? Bom, gente, eu tenho uma postura sobre a torcida organizada que eu sempre pergunto o seguinte: se a torcida organizada acabar, o clube não acaba, mas se o clube acabar, a torcida organizada acaba. Então, quem depende de quem? Há uma conivência total do futebol com os organizados. Eu não chamo mais de torcida organizada. Porque torcida organizada é aquela que veste o uniforme do seu clube. Aliás, se você for torcedor, é claro, por que você vai comprar camisa de uma facção que não tem nada a ver com o seu clube? Você é um idiota, não é? Então, gaste dinheiro com o seu clube. Eu sou santista, todo mundo sabe disso. Eu acho que o Elinho também é santista. Sim. Eu, quando eu quero comprar uma camisa do Santos, eu não peço. E vou falar para vocês, desculpem a falta de modéstia. Se eu ligar para o presidente do Santos ou para alguém do Santos, o cara me manda uma camisa. Né? Mas eu compro. Por que eu compro? Porque eu tenho que ajudar o meu clube. Eu tenho que comprar o meu ingresso. Hoje eu não tenho nem credencial da ACS para entrar em campo, para entrar em estádio. Se eu for ver um jogo do Santos, eu vou ter que comprar o ingresso. É minha obrigação. Por que é que eu vou comprar a camisa da torcida Sangue Santista? A torcida jovem. Não tem nada a ver com o Santos. Esses caras se locupletam, esses caras são bandidos. E quando eu falo esses caras, não estou falando da grande maioria, mas a diretoria vive com o futebol, vive por causa do futebol, são empregados que trabalham ali do futebol. Como é que o cara não trabalha? O cara viaja todo dia, todo jogo, paga avião, paga hotel. Quem paga isso para eles? E eles achacam jogadores, achacam dirigentes, e são usados de outra forma também. Quando tem eleição, agora o Corinthians está passando por isso. Eles usam as torcidas organizadas para promover, para pressionar. Ou seja, esse pessoal... E por que acontece? Por que muita gente não faz nada contra eles? Primeiro, que tem medo. E segundo, que bandido também vota. Então, tem muito político que gosta de voto dessa gente. Eles votam, né? Faz parte. Agora, é preciso tomar uma providência. E o futebol tem que tomar providência. O jogador, o técnico, o que o Luxemburgo falou outro dia, com 20 anos de atraso, é verdade. O futebol tem que parar. Olha, não vai ter rodada esse fim de semana. Pronto. Ah, mas tem contrato com a TV, tem não sei o que lá, CBF. Eu quero ver o que acontece. Ninguém entra em campo. Se não tomar uma providência drástica, se não punir fortemente, não vai acabar. E está piorando, está perto de acontecer uma tragédia com o jogador, com gente da imprensa, se já não aconteceu, com árbitro, porque aqui a gente aceita o erro de todo mundo. O erro do comentarista, o erro do narrador, o erro do centroavante que perde gol, do zagueiro que falha, do técnico que escala mal, mas não aceita o erro do árbitro, que também é ser humano. E está na berlinda. São incompetentes? A gente discute isso se é ou não é. Mas estão na alça de mira desses ladrões, desses bandidos. É um problema grave que tem que ser resolvido rápido. Mas sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa triste para vocês.
não vai resolver, tá? Eu Porque interessa concordo. muita gente. Eu vou falar quase nada depois dessas duas intervenções aí, especialmente a sua, Luiz, porque eu acho que a participação dessas chamadas torcidas organizadas, essa conivência com os clubes, eu acho que aí o câncer está aí. É essa relação promíscua, quer dizer, uma coisa que, escuta, aí depois o clube vai lá no dia seguinte e solta uma nota, repudiamos qualquer tipo de violência, que isso aí é nada, isso é igual a nada Nada. e é de um cinismo, eu acho de um cinismo que beira o insulto, né? Eu estou em casa aqui, aí eu ouço, eu ligo a televisão, ou boto lá numa coisa, um UOL qualquer, de site de notícias, e vem lá uma nota, eu me sinto insultado. Ué, no caso dessa menina da Gabriela, de 23 anos, que morreu, aquilo foi um assassinato, tá certo? Sim. Um assassinato. Aí vem uma notinha dizendo que repudiamos, aí vem a polícia dizendo que não sei o quê, vamos atrás. É sempre a mesma coisa, que é uma coisa disseminada pela nossa sociedade. Você vê isso em vários setores, né? Os políticos fazem muito isso, né? A gente A vive de polícia faz muito soluços, isso. né? De choro, de soluços e não de solução. E vamos esperar a Boa, próxima tragédia para esquecer essa. É boa, assim que a gente boa. vive. É isso, eu tenho muita coisa para falar, não. A gente começou, né, o nosso franguinho aqui tão legal, né, tão alegre, né, que bom que se a gente pudesse ficar falando de Segovinha, de Botafogo, tem coisas que só acontecem com Botafogo. Até o Lito outro dia falou que ele não é supersticioso porque superstição dá azar, quer dizer, então... Maravilha! Então, mas eu, como pai também, me coloco na pele dessa mãe e desse pai que perderam essa menina de 23 anos. Se ela era de organizada ou se não era, isso não importa. A dor é a mesma. E eu li uma coisa, eu não sei se eu estou certo, vocês podem me corrigir, que a polícia, para se defender, disse que chegou 2 horas antes do jogo. Mas como chegar 2 horas antes do jogo? Você tem que amanhecer ali um jogo com um histórico de rivalidade, de torcidas que se odeiam. A torcida do Palmeiras, ela é aliada à torcida do Vasco, e o Vasco é o grande inimigo do Flamengo, eles se odeiam. Aí chega 2 horas antes do jogo, entendeu? 2 horas chego eu, que comprei o ingresso lá, como uma pipoca, fico lá, a polícia tem que chegar de manhã, o jogo é 4 da tarde, tem que chegar às 8 da manhã, entendeu? Então, é só isso, eu me coloco como pai. Se ela era de organizado ou não, isso não importa. A dor que essa família está sentindo, que nunca mais vai. Essa dor não vai. Eu, felizmente, não passei por isso, nem quero passar, mas conheço gente que passou de mãe enterrar filho, pai enterrar filho, que é uma coisa dolorosa. Isso não acaba. Bom se a gente pudesse ficar falando só de Segovinha, mas infelizmente tem esse assunto também. Eu só queria Então, vamos... destacar. Desculpa, Elinho. Destacar Imagina. uma coisa. Eu nunca tinha visto. Eles colocaram chapas de ferro, né, para separar as torcidas. Cara, isso é coisa de animal, né? É para gado, né? É uma coisa de jaula. E eu amo os animais. Acho que os animais dão muita lição para nós. Eu fiquei chocada com isso, sabe? Eu nunca tinha visto. Talvez seja uma coisa comum. Porque ninguém reporta isso, reporta o jogo, né? Não reporta a chapa de ferro separando as hordas, né? Gente, eu fiquei assim estupefata. Mas, Marcinha, e eu acho que o que funciona é a inteligência, o departamento de inteligência das polícias. Ele funciona, porque os caras sabem, eles acompanham os movimentos das torcidas e eles sabem o que foi combinado, que horas que o outro vai chegar, quando que eles embarcaram nos ônibus para atravessar os estádios, para chegar lá no estádio, tá? Eles sabem de tudo. Então, essa coisa essa placa de ferro, ela, na verdade, é um complemento, mas não pode ser a coisa em si, não pode ser o principal, não é, objeto de contenção. Isso é um absurdo, quer dizer, é por isso que eu acho que é tudo um arremedo, sabe? É quase vamos fingir que estamos tomando conta, vamos fingir... Então, você falando assim, a impressão que eu tenho é que a polícia tem um desrespeito a esse tipo de torcedor, porque se eles fizeram desse jeito, eles não estão nem aí com os caras, né? Olha, não, e nos países organizados, os países, por exemplo, nos Estados Unidos, quem tem que pagar pela
pela segurança é o patrocinador do jogo. Ou seja, o Palmeiras teria que ter uma segurança particular para dar segurança para o seu torcedor. Porque a polícia não tem que ser paga por nós para ficar dando retaguarda para bandido. Havia uma época que a polícia pegava a torcida organizada do Palmeiras, do Corinthians, de todos os clubes. Saía do centro de São Paulo e ia pela rua levando até o estádio. Né? E daí ninguém podia nem tocar neles, ou seja, estavam protegidos. Né? O cidadão é que não estava. Então, está na hora de mudar isso também. Eu concordo que a polícia tem que estar atenta, mas a polícia tem que ser chamada numa hora de grande confusão, mas, na verdade, quem tem que dar segurança, se entra num jogo da NBA, qualquer jogo lá, da NFL nos Estados Unidos, quem tem a segurança é do clube, é do estádio, é particular, é paga pelo cara que faz o jogo. Né? Aqui não, aqui a polícia, que é para dar segurança para a população, trabalha para os clubes. E o que ganha, a cota é mínima, podem olhar no borderô. Então, isso também está errado, tem que ser refeito isso. E outra, torcida organizada, gente, tem CNPJ, tem endereço, ela existe. Ela pode ser cobrada como qualquer outra empresa, pode ser fechada, pode ter que pagar multa. A torcida que deu prejuízo para o Santos agora em vários jogos sem torcida, com portões fechados, a sede dela fica na Praça Princesa Isabel, do lado da Vila Belmiro. Eu publiquei o CNPJ, é claro que eu rasurei alguns números para não dar problema depois, eu vou dizer, está divulgando. E o próprio endereço é na Praça Princesa Isabel, do lado da Vila Belmiro. Ou seja, será que está muito próximo? Será que está tudo muito junto? Então, olha, amigo, você me deu um prejuízo de 2 bilhões aqui. Paga. Ou pelo menos faz um processo, faz alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ah, não pudemos. Está na cara. Os dirigentes daquele jogo lá do Corinthians estavam lá atirando fogos no gramado, tentando derrubar. As imagens estão aí. E eles não conseguem pegar ninguém. Ou seja, não pega porque não quer. Pessoal, e o Neymar, hein? Quem é que quer o Neymar atualmente? Ê, Neymar, hein? Nada como um dia atrás do outro, como a noite bem no meio, né? A vida é uma via de mão dupla. Vai e volta, vai e volta. Você um dia não quis o Barcelona. Agora seu empresário foi lá oferecer você para o Barcelona. Não. É, rapaz, acontece. Tá difícil a vida do Neymar, né, gente? Difícil em termos, né? Porque bilionário, mas pelas cagadas que tem feito, o dinheiro está indo embora. Como diria meu avô, dinheiro não tem cabo, hein? Cuidado, hein, Neymar? E tem muito parça que te abandona na hora que você não tem mais nada. Mas tudo bem. Sorte sua que você tem dinheiro, porque bola faz 3 anos que você não joga. E voltar para o Barcelona, você também não vai voltar. Então vai ter que se virar, não cair. Se virar como jogador aí no PSG. E já não é mais o protagonista. O protagonista é o Mbappé, embora o Messi tenha ido embora. Então, quem manda aí é o Mbappé e o Khalif lá, que é o árabe. Então, se vira, Neymar. Barcelona, não quero. Tem um bloco no Rio, criado pelo filho do grande Mário Lago Filho, chama Simpatia é Quase Amor. Né? O que o Neymar conseguiu? Né? Uma antipatia geral, ninguém quer nem ele, nem como jogador, nem como pessoa. Então, ele está cheio da grana, né? Tomara, eu não sei, ele vai para onde? Premier League? Já? O pessoal da Inglaterra também parece que não está muito afim de pegar um cara como ele. Será que ele vai fazer companhia para o Luiz Castro e para o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo acho que também não ligou para ele, nem vai ligar. Então, eu acho que o Messi Neymar ligou, vai acabar como é que chama? MJ League Soccer, como é que chama? Talvez seja lá o lugar dele. E lá ele vai se divertir, hein? Lá tá cheio de parque de diversão, né? Realmente, como diz Quartarolo, está difícil a situação do Neymar nesse quesito futebolístico, né? Porque financeiro tá tudo bem, né? Ele gasta um monte de dinheiro para fazer um lago artificial, vai ter que pagar uma multinha aí que para ele deve ser dinheiro de pinga, 16 milhões, se é que vai pagar, que eu duvido, sinceramente, que ele pague. Ele vai parcelar. Ele vai parcelar! Ai, que ótimo, Amal. Provavelmente. Isso se nenhum juiz parça não falar, deixa quieto, meu querido, vai jogar sua prescreveu. Prescreveu em 5 meses. Ups.
Mas é triste, né? Porque eu também, eu sinceramente não gosto da pessoa do Neymar. É como vocês falaram, quem gosta, ninguém quer mais. Mas ele tinha tudo para ser um grande jogador, né? Ele tem a habilidade, a técnica e tal, só que ele virou esse arremedo de jogador de futebol. A gente Tem começou. carisma também, Marcinha. Exatamente. Tem carisma. A gente começou o programa falando do carisma e ele é uma coisa que ele não tem. Ele é teflon para carisma, né? Impressionante, cara. Ele tem cairisma. Carisma. A gente dando risada aqui, né? Mas, gente, Não, sorry, mas eu fico triste porque ele tinha tudo para ser um grandíssimo jogador e ele virou essa coisa aí que a gente que ninguém quer. Agora ninguém quer. Sei lá também onde que ele vai jogar, Malfi. Sei lá, no Santos, claro. Não temos dinheiro para isso. Olha, eu não vou falar nada do Neymar, vou perder tempo falando do Neymar. Neymar, vai ver se eu estou na esquina, Neymar. Olha, o mundo tecnológico só evolui, né? Mas às vezes ele atrapalha. Por exemplo, na questão da arbitragem do futebol, a gente tem agora o VAR, né? Que é uma ferramenta preciosa. Só que ela é operada por seres humanos. E dentro de campo também tem um ser humano. Que parada, não? Eu estava assistindo o programa do CNM ontem, aqui num programa de televisão, né? Fiz um programa de televisão e eu não confesso a vocês que não consegui assistir até o final. E ele deu declarações absurdas. Puxou a camisa, mas puxar a camisa não derruba. Como é que você sabe se vai derrubar ou se não derruba? Quer dizer, ele não explicou nada. Ele me lembrou muito o Ciro Gomes, quando falava em bilhões, trilhões. Eu tiro 1 trilhão dali, ponho outro ali, e não explicava de onde ia tirar. E ele falou, e foi um programa de televisão que eu acho que o começo começou com bom ibope, mas depois caiu. Eu não consegui assistir até o final. Se vocês assistiram, eu dou parabéns para vocês. Mas ele não explicou nada. E só para quem não sabe, o CNM é o chefe da Comissão de Arbitragem da CBF. Só isso. Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Isso, presidente. Bom, olha, eu ia perguntar para o Quartarolo, eu não lembro se foi ele ou se foi aquele outro que nunca passou no exame físico, que queria ser árbitro da FIFA, mas na hora do teste de Cooper, que é do nosso tempo, ele nunca passava. Era ele ou o outro? Eu não lembro. Gaciba? O Gaciba, acho que... que virou comentarista de arbitragem. O Tele Santana falava assim para mim, né, para nós, né, mas brincando. Vocês nunca perdem um jogo, porque vocês falam e não perdem um jogo. O Gaciba agora nunca apitou melhor que agora. Nunca. Aliás, encontrei o Marcos Goleiro outro dia, ele falou assim, fala pro técnico da seleção me convocar, que faz 10 anos que eu não tomo um gol e que eu não tenho uma falha, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu sou o melhor goleiro do Brasil. O Marcos é engraçado. Aí, cara, eu estava vendo esse programa, e olha, se o programa Chapa Branca fosse bom e desse audiência, a TV Brasil bateria a Globo, a Voz do Brasil seria o maior programa de rádio do mundo. Eu não estou dizendo que não tem que ter, gente. Tudo bem, mas é uma coisa oficial. Então, é uma coisa muito chapa branca, chata. É melhor contratar o João Plenário para ser presidente da comissão de arbitragem da CBF, porque é um blá, blá, blá desgraçado que não convence ninguém, que é ridículo. O pênalti do Palmeiras, o pênalti do Rios no Everton Ribeiro, não foi o Rios, foi a avalanche para cima do Everton Ribeiro. Aquilo, para mim, é pênalti, nas costas. Os caras vão discutir ombro a ombro nas costas, pelo amor de Deus. Aí um dos caras da comissão de arbitragem teria dito o seguinte, não, o melhor, do VAR na hora do jogo. Não, mas ele parou de uma hora para outra. Quer dizer que o jogador tem que continuar correndo. Então, usar um blacklight. Até acende lá atrás. Esses caras também são muito ruins, Luiz. São horríveis. Eles estão destruindo o VAR, estão esculhambando. O lance do pênalti do Grêmio, o cara puxa a camisa do Bitelo, aí os caras falam assim, não, mas teve a força necessária para derrubá-lo? Se é no meu campo, não é falta. Dentro da área, é falta. E outra, eu estou correndo. O Elinho está correndo na minha frente. Eu puxo a camisa dele, eu já o atrasei 2 segundos. É o suficiente para ele não chutar a gol. Sabe? Então, tem essas coisinhas no futebol. E mais, é muito chato. Olha, essa coisa
de tecnologia, essa preciosidade tecnológica me enche o saco. O jogo não é assim. O jogo não é assim. Daqui a pouco vão começar a escalar zagueiro pelo tamanho do pé. Olha, hoje nós vamos enfrentar um centroavante que calça só 40. O seu pé é 44, você não vai poder jogar, porque você vai dar condição de jogo para ele. Uma a uma, o cara fala que dá condição de jogo. Quer dizer, me enche o saco, desculpa a expressão chula. A única coisa que a gente concordou com o CNM nesse programa de merda deles é que o pênalti inventado para o Santos não foi pênalti. E olha que eu estou falando, eu sou santista. Aquilo foi um negócio absurdo. Tanto é que Foi constrangedor, né? Mas agora, o pênalti do Palmeiras, sabe por que ele fala que está certo o árbitro e não dá? Porque o Abel Ferreira ganhou a cabeça dele. Aquela pressão toda do João Martins é para o jogo de meio de semana contra São Paulo, essas coisas. Como diria Mano Menezes, espertamente, a gente não reclama pelo que foi, reclama pelo que vai ser. Boa. É isso mesmo. Eu assino embaixo, Luiz. Não quero falar nada. Esses caras me enchem o saco também. Tudo isso é medo do Toné, viu, Amal? Vão tudo pro inferno. Não, eu concordo com o Quarta, que diz que o VAR brocha o jogo. É broxante. Parece o cara que bate na porta. É um coito interrompido, porque o cara faz o gol, gol! Aí, não, peraí, VAR. Ah, gente, que é isso, cara? Volta ao orgasmo, Eu acho que tem que ter um bom senso. E a gente começou o programa falando de carisma. Eu acho que árbitro também pode ter carisma. E eu acho que um árbitro com o carisma denota inteligência emocional, que para um árbitro é fundamental. E outra coisa, a gente fala muito do passado e do presente. E o passado da arbitragem é bem diferente do presente da arbitragem. A impressão que dá é que teve diluiu o saber dos árbitros, diluiu a elegância dos árbitros. Eles são, hoje em dia, a gente vê a arbitragem lá do passado, os de hoje são medíocres, assim, mas é muito tosco, né? A impressão que dá é que eles não leram o manual de regras. É isso que o Quartararo está falando, a Mal falou, o Elin. Como é que o cara não dá um pênalti visivelmente penalidade máxima? E como ele dá um pênalti que não foi... Então, o cara nem não sabe as regras, desculpa. Eles mudam a imagem, eles mudam o que a gente está vendo. Não, e a gente que trabalhou com isso, né? Trabalhou com transmissão, porque ali é uma transmissão, né? Sim. O VAR no ouvido do juiz é uma transmissão. Né? E a forma, se eu trabalhei com o Hélio eu comentar, Hélio, olha, vai ter uma substituição aí, tá? Pronto, o Hélio já sabe. Eu fiquei impressionado. Olha, não foi nada. Vai, canta, não foi nada. Só encostou no ombro. Como é que o juiz que está lá embaixo, vai raciocinar e vai pensar, o que ele está falando? E eram 3, 4 falando com o cara ao mesmo tempo. Não foi nada, foi canto. Puxou, mas não derrubou. E 3, 4 falando no ouvido do juiz. Que absurdo. Tem que ter um mínimo. Eu falei assim, olha, Hélio, nós trabalhamos com transmissão. Olha, Hélio, vai entrar o Segovinha. Olha, Quartarolo, foi cartão amarelo, não foi cartão vermelho, não. Só isso. Não, mas os caras ficavam gritando no ouvido. Como é que o cara vai raciocinar também? O cara, acho que é vontade de falar, né? Parece briga, né? Eu acho que como a gente está na era da IA, inteligência artificial, e os robôs já estão tomando conta de algumas profissões, eu acho que seria o caso, então, de tirar o árbitro, né? O árbitro físico, que fica lá correndo, e mete só o VAR. E o VAR, sabe? O VAR aponta, foi falta, foi cartão amarelo, foi pênalti. Mas acho que tem que sair o robô e entrar o robô, é isso? Deve ser isso. A inteligência artificial, a única coisa boa que eu vi foi trazer a Elis de volta, para azar da filha dela, porque ela canta muito mais que a filha dela. Olha, o Quarta tá botando uma polêmica. Quarta, eu amei aquela propaganda, achei uma homenagem tão emotiva, tão sincera, e para gente que era fã da Mas Elis... a hora que uma começa a cantar e começa a outra, dá uma diferença muito grande no meu ouvido, sei lá.
Sei lá. Sei Mas lá. lindo, lindo aquilo, o encontro de mãe e filha que nunca aconteceu. Mas o Nat King Cole já tinha feito isso com a filha dele também. né? Gente, isso aí, o pessoal fica, onde se viu? Gente, já fizeram isso tantas vezes. E daí? Novidade. Precisa Vocês inteligência acham que o Toné, artificial para fazer isso? Luigi, vocês acham que o Toné está querendo acabar o programa ou não? Eu acho que ele vai, mas ele tem o facão, né? Ele corta a hora que Ele ele tá bem quieto. entender. Eu acho que ele tá na praia. Bom, aí nesse astralzão, o Franguinho está terminando hoje. A gente volta na semana que vem, na próxima segunda-feira. Grande abraço aí, ó, o pessoal dando tchau. Valeu, Adiós, Alinho. muchachitos amados. Gracias. Tchau. Graças. Boa. Produção global, né, meu? É. É isso aí, Cadê o Toné. Toné? Não gravou, mas tudo bem. Ai, não, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Olha lá o vermelhinho, ó. O Toné que Gente, o desapareceu. Toné, eu acho que ele deixa a gente Alfredo. aqui falando, vai lá na água, bota os pezinhos. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.